Oi, gente, eu sou a Cristina Sodo e hoje eu vim falar uma coisa. Gente, na verdade, isso eu já falei em outro vídeo e no meu outro canal, mas que não tem mais esse canal. Aí eu fiquei sentindo que era pra gravar de novo, né? Pra falar de novo. E ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça e tá. Lá vai eu, né, escutar a minha intuição. Eu não sei se você que chegou nesse vídeo precisa ouvir isso. Só sei que o vídeo vai chegar em alguém que precisa ouvir. Gente, já teve uma época na minha vida em que eu revoltei. Revoltei de tudo, sabe? Eu fiquei assim muito, como se diz, gente, me fazendo de vítima. Isso, a palavra certa, me fazendo de vítima. Eu comecei a pensar assim, tudo que eu passei na vida, eu comecei a falar que a vida era injusta, que as pessoas são maldosas, que as pessoas não merecem confiança, que a gente na vida tem que ser assim, como se fala, gente, não abaixar a cabeça. Alguém te tratou mal, você vai lá e trata mal também. Alguém falou que você não gosta, você vai lá e fala na cara. E, gente, sabe esse pensamento? Eu fiquei em uma época assim, alguns anos atrás. Eu fiquei muito assim. Onde eu trabalhava, as minhas tias falavam coisas que eu não gostava, né? Ficava no meu ouvido. Aí como eu já tava toda já, né? Toda dentro de mim, desse jeito que eu falei, eu já respondia na cara. Gente, eu falava coisas absurdas. Que hoje eu paro pra pensar, né? Eu falo, nossa, não era eu. Era, era assim, gente, eu falava coisas assim pra machucar mesmo. Eu falava de um jeito assim, tão assim, ignorante, que elas não falavam mais nada. Parava de me cutucar, parava de falar as coisas. E tá, aí eu fiquei um tempo assim, muito, né, desse jeito, esse sentimento que agora eu vou ser assim, né? Não é isso? A vida é muito cruel, é, as pessoas são muito ruins e eu também vou ser ruim. Eu falava desse jeito, né, gente? Eu tinha esses pensamentos assim, esses pensamentos cruéis, esses pensamentos. Qual é a palavra, gente? Bem malévola, bem malzinho, né? Aí, só que acontece, gente. Só que olha só o que acontece. O que aconteceu. Gente, eu tava assim, tão fora de mim, que eu lembro que eu dirigia. Sabe quando você dirige assim de um jeito bem prudente, assim, que você não tem medo de nada, sabe? Aquele, tipo, você dirige, você corre, você ultrapassa, você passa nos lugares sem você olhar se vem carro ou não, e você vai, tipo, na sorte, tipo, assim, tipo, foda-se. Tipo isso, né? Tô nem aí. É que se lasque, tô nem aí. Gente, eu tava desse jeito. Desse jeito. E o que aconteceu um certo dia? Tarararam. Olha o que a vida, o que o universo, o que a espiritualidade fez pra me parar. Um acidente. Um acidente, gente. Hoje eu consigo enxergar com mais, assim, clareza, né? Antes eu não conseguia enxergar. Hoje eu olho pra trás, eu consigo enxergar tudinho, né? Que eles fizeram um acidente com um motoqueiro e por pouco eu não passo por cima do braço dele. E aquilo se me deu como se diz, gente, um choque.
É choque de realidade que fala? Sei lá a palavra. Só sei que aquilo me deixou assim, meio... Parece que você volta pra você, né? Você dá uma chacoalhada assim, você, né? Uma chacoalhada. Ei, acorda, acorda, né? Foi tipo isso. Aí eu comecei a ficar assim... Gente, aquilo me abalou muito, né? Fiquei muito triste. Aí eu comecei a ver, assim, a importância da família de novo, né? Eu vi meu pai chegando, preocupado. E depois eu entrei em contato com ele tudo pra saber se estava bem e tal. E ele ficou mandando mensagem, sabe, mandava umas mensagens assim, bem nada a ver pra eu ficar com medo. Falando que eu nunca ia esquecer dele. Tipo, não aconteceu nada, tava tudo bem com ele. Mas ele queria fazer eu ficar com medo. Então, gente, e aí? Aconteceu tudo isso, mas olha só como é a coisa do universo. Ele te dá um chacoalhão, faz você levar um susto, um baque, pra você voltar, pra você olhar pra dentro de você, pra você ver que você tá errada, pra você ver que você tá desviando, que você não é aquilo. E ao mesmo tempo que ele te dá esse chacoalhão, ele faz você cair do cavalo, ele te segura, ele tá ali te protegendo. É incrível, assim, eu me senti assim, muito abalada, falando assim, e agora, né? E agora, e agora, e agora? O que acontece? A perícia que veio era dois homens. Um deles era oriental, né? Fez a perícia e tal. Só sei que nessa noite, né, na noite do acidente e tal, uma pessoa me liga. Aí ele era esse japonês. E ele começou a falar assim, começou a me falar tudo que eu tinha que fazer, né? Essas palavras dele me ajudaram muito, gente, muito. Porque tudo que ele me orientou, eu falei pro rapaz que ficava me mandando mensagem. Gente, num passe de mágica, ele parou, ele sumiu, ele desapareceu do mapa. Gente, sabe o que é desaparecer? Não mandar mais mensagem, nada, 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 nada. Sumiu. Eu achei assim, eu fiquei muito assim, nossa, que coisa estranha. O menino tava ali todo dia enchendo meu saco e tal. E depois, de repente, some. Aí, e isso foi uma grande, assim, lição pra mim, sabe? Eu deixei os pensamentos ruins, né, me dominar. E eu fiquei focando só nas partes ruins que aconteceram na minha vida. Eu comecei a lembrar, assim, de tudo que eu passei desde a minha adolescência até, né, a vida adulta. E eu só foquei no ruim, só no ruim, nessa fase da minha vida, né? Só foquei na parte ruim. Tinha, assim, 1 milhão de coisas boas, 1 milhão de coisas boas. Mas dentro de mim, eu só olhava o ruim. Quem me fez mal, o tanto que eu ofereci, o tanto que eu ajudei, e eu só levei lapada, lapada, lapada. E eu fiquei só focando nisso, sabe? E esqueci das coisas boas, gente. Esqueci. Tipo, me endureci, né? Meu coração endureceu por um tempo. E eu tava deixando de ser eu mesma, sabe? E E eu acho que o acidente foi assim, por um lado, uma coisa assim muito boa, sabe? Que o universo fez acontecer. E vocês já passaram assim por algo parecido, gente? Um acidente, algo que fez você levar um susto assim, meio que te dando um chamado para você enxergar alguma coisa que tá aí dentro que você não quer enxergar.
E se você não enxerga, vai acontecendo, né? Continua acontecendo coisinhas assim pra ver se você olha, né, pra dentro de você. E, gente, só bastou uma, né? Graças a Deus só bastou um, um, um acontecimento desse, um acontecimento trágico desse pra eu voltar, pra eu acordar, pra eu ver que eu estava errando. Então, gente, às vezes você tá numa fase da sua vida que nem essa que eu estava, né? Uma fase assim bem revoltada, uma fase que você já não tá nem aí com nada mais, já, né? Nem ligando, e tal. Não é você em essência, né? Às vezes você tava que nem eu, só olhando a parte ruim de tudo que aconteceu. Então você precisa mudar e focar nas partes boas. E muitas vezes o universo quer te mostrar algo muito importante que você não tá olhando. E pelo menos foi isso que aconteceu comigo, foi assim que eu enxerguei. E depois as coisas foram fluindo, né? Porque eu entendi o recado, eu não me revoltei mais. Então essa fase assim da minha vida foi, eu acho que foi a única fase que que eu revoltei mesmo, sabe? E, gente, e olha só, teve um vídeo que eu gravei que eu falava que eu irritava, me tirava do sério a imprudência dos motoristas, né? O jeito que eles dirigiam, o jeito que eles faziam. E olha só, gente. Teve uma época da minha vida que eu fazia isso. Vocês estão vendo como o Ho'oponopono que eu falei, né, no outro vídeo. Quando algo te incomoda muito, te tira do sério, porque tem algo ali, né, que precisa ser curado em você, que tem em você. E eu tinha me esquecido desse detalhe da minha época em que eu me revoltei e que eu dirigia dessa forma, da forma que me irritava, que eu via as pessoas fazendo. Você tá vendo, gente, como tinha disso em mim? Só tinha me esquecido, mas tinha, né? Antes era uma irritação insuportável. Agora não, depois do Ho'oponopono, assim, ele limpou, sabe? Aquela coisa que me incomodava. Agora eu olho assim, é como se, vai, né? Deixa, né? Sabe? Uma coisa leve. Então é isso, gente, que eu queria vir aqui falar com vocês sobre essa minha fase, a minha fase da vida em que eu dei uma desandada. O universo, ele não quer te punir quando acontece algo ruim, né? Como esse que aconteceu comigo. Ele não quer te punir. Ele quer que você olhe pra dentro de você. Olha, você não é assim. Por que você tá criando uma barreira, né? Porque você não quer olhar para quem você é de verdade. E você continua fazendo o que você não é, né? E uma hora, gente, né? Ele vai te chacoalhar. Se você não enxergar, ele vai te chacoalhar de novo. E se você não quiser olhar, ele vai te chacoalhar de novo até você olhar, né? Até você ver. E é isso, gente. Não sei se deu pra vocês entenderem o jeito que eu expliquei, né? E sei lá, senti vontade de falar sobre isso hoje. E, gente, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa o seu like pra me ajudar. Porque quando você deixa uma curtida, o YouTube entende que você gostou, então ele começa a mostrar para mais pessoas, né? E mais pessoas começam a conhecer o meu canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.